Oi, oi, gente. Oi, eu tô super sumida por aqui. Tô esperando as pessoas entrarem e vou explicar pra vocês por que eu tô sumida. Oi, Clarice. Oi, Ellen. Eu tô super sumida por aqui. Tem muito tempo que eu não apareço por aqui. Porque, enfim, o Eduardo tava doente e tudo. Vocês sabem, quem me acompanha no stories sabe que ele estava doente, ele ficou com otite, depois ele ficou com estomatite, gente. Eu não sei se algum dos filhos de vocês já tiveram estomatite, porque o Eduardo teve estomatite. Eu nunca tinha visto isso na vida, sério. A boca dele ficou com mais de 30 aftas. Foi horrível. Ele parou de comer, parou de fazer tudo, enfim, só chorava, ficou um tempão em casa. Então eu não tava conseguindo fazer live, eu não tava conseguindo estar muito presente aqui pra vocês, mas voltei, hoje eu voltei. E hoje eu trouxe um tema super legal pra gente conversar. Nós vamos falar sobre 5 aspectos negativos que atrapalham a sua parentalidade, que atrapalham a forma de lidar com seus filhos. E eu listei esses 5 aspectos e a gente vai falar desses 5 aspectos e a gente vai falar dos antídotos para lidar com essa parentalidade negativa e transformar isso de uma forma positiva, para te ajudar a ser um pai melhor, para te ajudar a ser uma mãe melhor, para te ajudar a olhar tudo de uma forma positiva, para te ajudar a ter um novo olhar sobre a parentalidade, sobre o seu filho, de uma forma que fique tudo mais leve, muito mais tranquilo. Porque quando a gente começa a mergulhar no dia a dia, quando a gente começa a mergulhar na rotina, às vezes a gente fica muito estressado, às vezes a gente não consegue lidar de uma forma leve com os nossos filhos. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre os 5 aspectos da parentalidade que são negativos e você pode transformar de uma forma positiva. Vocês estão me ouvindo? O áudio tá bom? Tá tudo certo? Dá um joinha aí pra mim se o áudio estiver bom. Sim, né? Acho que sim. A Graciane deu um maisinho, então deve estar bom o áudio. Então, a primeira forma, que é um aspecto negativo da parentalidade, é a comparação. Gente, todo mundo já ouviu falar que a comparação é o ladrão da alegria. E é a mais pura verdade. Porque quando a gente começa a comparar os nossos filhos, sejam com os filhos de outras pessoas, sejam entre irmãos, seja com qualquer criança que convive, que você está acostumado a ver, sempre vai ter uma criança mais calma, sempre vai ter uma criança mais tranquila, sempre vai ter uma criança que age de uma outra forma que você admira mais. E dessa forma é fácil o seu filho se sentir desencorajado, marginalizado e às vezes até com um pouco de ciúme. Aí, oi, Carlinha! E às vezes até ciumento. Então, quando você compara o seu filho com outras crianças, é o caminho mais fácil para desencorajar a tua criança. É o caminho mais fácil para tirar a tranquilidade dela, para tirar a paz, para deixar o seu filho... Ih, ficou mudo? Vocês estão me ouvindo? A Silvana falou que ficou mudo. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo, né, Carlinha? Então tá bom. Então a gente estava falando da comparação. Então, um dos maiores erros que a gente faz, gente, é começar a comparar os nossos filhos com outras crianças. Sempre vai ter uma criança que é mais tranquila, sempre vai ter uma criança que come melhor, sempre vai ter uma criança que é mais sorridente, enfim, sempre vai ter uma criança com uma... Oi, Renata. Sempre vai ter uma criança com uma característica que você admira muito e que, eventualmente, o seu filho pode não ter, ou naquele momento ele pode não ter. A verdade é que todas as crianças são diferentes. Não apenas, se você comparar o seu filho não apenas com outras crianças, mas com o irmão, isso é super improdutivo e leva uma série de pensamentos negativos. E injustos, né? Porque é muito injusto a gente comparar com o nosso filho e com qualquer outra criança que seja com o irmão, com o primo, com o melhor amigo, com o vizinho, enfim. Comparar os filhos traz uma série de pensamentos negativos, não só para a criança, que ela começa a se sentir menor, ela começa a sentir menos valia nela mesma, como para os pais, que eles começam a ter aquele sentimento de, ai meu Deus, coitado de mim. Isso começa a ter um impacto terrível nas interações com os nossos filhos, isso começa a ter um impacto super negativo na família. E o antídoto para resolver isso é a aceitação. Aceite seu filho como ele é, aceite seu filho com as suas qualidades, com os defeitos, com as infinitas possibilidades de amor, de interação, com as infinitas possibilidades que a personalidade dele diferente traz, com as infinitas possibilidades de fazer coisas novas, de te desafiar a ser um pai melhor, uma mãe melhor diariamente. Boa noite, Jamile. Aceite o seu filho com todas as características que ele tem. A aceitação, ela neutraliza a comparação, qualquer tipo de comparação que você tem, e desafia você a conhecer o seu filho exatamente como ele é, aceitando completamente, abraçando todas as qualidades e defeitos que ele tem, porque
porque ninguém é perfeito, você não é perfeito, eu tenho certeza que seu filho não é. Então, assim, a partir do momento que a gente aceita a nossa criança, que a gente aceita a nossa criança com todas as qualidades maravilhosas que eu tenho certeza que seu filho tem, mas também com os desafios que ele traz, não só os desafios de comportamento, mas os desafios de personalidade, isso torna tudo mais leve, gente, e ajuda a gente a respeitar o nosso filho, e ajuda você também a aceitar tudo, inclusive aqueles defeitos que você não gosta. A Jamile tá falando aqui que o filho dela é autista e ela aceita o filho dela exatamente como ele é. Parabéns, Jamile, quando a gente aceita a nossa criança com os defeitos, com as qualidades, com as diferenças que ele tem em relação às outras crianças ou em relação até as crianças na mesma situação que ele, a gente traz muito mais amor, a criança se sente muito mais pertencida e tudo fica mais leve, inclusive o dia a dia. O amor incondicional e a aceitação da criança é o alicerce de qualquer educação amorosa. E o segundo desafio da parentalidade que eu vou trazer hoje é estar sempre no controle. Gente, eu sei que é muito difícil, principalmente quando a gente é pai e mãe de criança muito pequena, a gente tem a necessidade de estar sempre controlando tudo, querendo saber de tudo. Gente, isso é humano. Qualquer ser humano ama estar no controle. Eu não sei vocês, mas eu acho isso super natural. Todo mundo quer controlar a criança o tempo inteiro. A natureza humana é controlar, saber onde é que tá, de certa forma até sufocar as crianças. Então, quando você pega aquele ser indefeso, maravilhoso, aquela coisa linda que é o seu filho, o que é que você quer? Controlar, saber onde é que tá, saber o que é que tá fazendo, saber o que é que tá comendo. Será que começar meio que sufoca, né, gente? Porque da mesma forma que a gente ama controlar, a gente não gosta de ser controlado, não é verdade? Alguém aí gosta que alguém fique em cima assim, controlando o tempo inteiro? A gente não gosta. Então, assim, é natural a gente querer controlar tudo de toda forma, principalmente sendo pai e mãe, a gente sempre quer saber como o nosso filho tá, a gente sempre quer saber se ele tá bem, se ele dando aquele controle. Mas, gente, uma vez que seu filho tem idade suficiente para começar a ter autonomia em algumas coisas, é necessário que a gente ceda um pouco o controle para eles, na verdade. É necessário que a gente ensine que eles têm que tomar as próprias decisões, que a gente ensine que eles têm que ser autorresponsáveis por algumas coisas. Se seu filho já tem idade para se calçar sozinho, deixa ele se calçar sozinho, mesmo que você calçando ele seja muito mais rápido, mesmo que vestir o seu filho seja muito mais rápido, evita tentar controlar tudo. Deixa o seu filho começar a aprender a se virar um pouquinho, deixa o seu filho começar a ser mais autônomo em algumas coisas, porque assim você vai estar ensinando autonomia, mas você também vai estar ensinando a colaboração. E o antídoto de ser controlável, assim, de querer controlar o tempo inteiro é a colaboração. Ensinar o seu filho que ele pode fazer as coisas, ensinar o seu filho que é necessário que ele colabore com as coisas de dentro de casa, com as próprias coisas, que ele cuide das roupas, que ele cuide dos sapatos, que ele guarde os brinquedos no lugar, é muito produtivo e muito saudável. E você está ensinando uma habilidade de vida maravilhosa para o seu filho, gente, que é a colaboração. Como pai e mãe, existem certos limites que são negociáveis e que precisam ser definidos para a saúde, para o bem-estar do seu filho. Eu entendo isso, mas também, gente, o nosso filho um dia vai se lançar no mundo, um dia ele vai chegar no mundo e também é muito importante que a gente ensine a ele a autorresponsabilidade, a colaboração, é necessário que ele saiba expressar as opiniões, é necessário que ele saiba como se portar, o que fazer, como ele saiba solucionar os próprios problemas e tenha habilidade de comunicação. E para isso é necessário, às vezes, a gente soltar um pouco a criança. Se a sua criança já tem idade suficiente para fazer algumas coisas sozinhas, larga o controle, deixa ela fazer, deixa ela aprender a fazer as coisas por ela mesma, gente, porque a gente já sabe que uma educação gentil e firme ao mesmo tempo torna as crianças mais tranquilas, mais colaborativas do que você ter uma abordagem autoritária, que é sempre controladora, inflexível e que às vezes a gente aplica, né, na educação da nossa criança. Então é importante que a gente dê à criança isso, dela poder colaborar, dela poder aprender. Então, gente, combinado? Solta o controle, deixa a criança, se ela já tem idade suficiente para fazer algumas coisas, deixa ela fazer sozinha. Ó, a Jamile tá falando aqui que ela se arrependeu porque quando o filho dela tinha 1 aninho, ela nunca deixou ele comer sozinho, fazer aquela bagunça e tudo mais, aquela coisa necessária ao aprendizado, e que agora ela tá na luta, que ela tá deixando ele fazer as coisas sozinhas, porque ele só come fruta se ela dá na boca. É isso aí, Jamile. Mesmo que quando ele era muito pequeno você não tenha ajudado ele a desenvolver essa habilidade, nunca é tarde. Se você reparou que agora ele precisa um pouco dessa autonomia, se você reparou que ele precisa ser estimulado nesse aspecto, estimula.
senta com ele, quando ele pedir para você ajudar, reforça que ele é capaz, fala, filho, você é capaz, você consegue, eu acredito na sua capacidade, faz igual a mamãe, ó, pega o garfo, mostra para ele, seja o exemplo dele, senta do lado dele, faça as refeições com ele, pega o garfo, olha filho, como a mamãe come, ó, come igual a mamãe, você consegue, meu filho, você é capaz, mesmo que faça sujeira, que vai fazer, gente, quando a gente não sabe fazer bem alguma coisa, a gente vai fazer errado até aprender, é o que acontece com as crianças, é o que a gente faz de qualquer maneira, ninguém nasce sabendo fazer nada, é treino e treino e treino. Então ajuda o seu filho, senta com ele, estimula, lembra dele da capacidade, lembra o quanto ele é capaz, fala pra ele que os erros são normais. Ai, filho, caiu no chão, não tem problema, é normal, na próxima você consegue. E assim, aos poucos, ele vai pegando a habilidade de comer sozinho. Não se arrepende que ainda é tempo, sempre é tempo da gente ensinar boas habilidades de vida pro nosso filho, ok? Então agora a gente vai falar da terceira erro da parentalidade que a gente não pode cometer com os nossos filhos, que são expectativas irrealistas, que são aquelas expectativas que são totalmente fora da realidade. Que às vezes a gente fica... O som deu um problema, não sei se vocês estão me ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo? Apareceu aqui pra mim que tava sem som, mas eu acho que tá todo mundo me ouvindo, né? Então, muitas vezes a gente fica reativa às próprias histórias, muitas vezes a gente sufoca a criança, muitas vezes a gente fica extremamente sobrecarregado, porque tem a cobrança dos pais, tem a cobrança de todo mundo. A gente começa a cobrar a criança com muitas expectativas que são completamente fora da realidade da criança. A gente começa a exigir do nosso filho coisas que a criança ainda não é capaz de fazer. Vocês já repararam que às vezes a gente exige? Às vezes a gente vira para uma criança de 2 anos e fala assim, meu Deus, essa criança não entende o que eu falo, eu já falei 1000 vezes que não, qualquer coisa que seja. Gente, às vezes seu filho não tem a cognição necessária para entender o que você está falando. Então, às vezes a gente exige muito das nossas crianças, às vezes a gente tem uma expectativa, a gente quer que eles preencham aquela nossa expectativa, aquele nosso sonho para os filhos, aquela coisa que a gente idealiza quando tem aquele bebê bochechudo fofo, e não é exatamente assim. Então é muito importante que a gente tenha expectativas realistas em relação aos nossos filhos, que a gente não fique cobrando os nossos filhos o tempo inteiro de coisas que eles não são capazes. Às vezes, mesmo uma criança da mesma idade consegue fazer uma coisa, às vezes uma criança de 5 anos consegue sentar e prestar atenção tranquila, às vezes a outra criança com a mesma idade super agitada e ela não consegue ficar prestando atenção numa coisa só. Então assim, conheça seu filho, sabe o que esperar da personalidade dele, sabe o que esperar. Claro, você tem que saber o que é necessário para cada idade, o que é necessário esperar de cada idade, o que é aconselhável o teu filho a fazer em cada idade, mas também conheça a personalidade do seu filho para não encher o seu filho com expectativas e exigências que sejam além do que ele está podendo dar para você naquele momento, porque isso, gente, vai acabar com a personalidade, com a autoestima e com a confiança do seu filho. Ele vai se sentir sempre sufocado por expectativas além do que ele consegue dar para os pais. E o antídoto que a gente pode fazer para não ter expectativas irrealistas com os nossos filhos é atenção plena aos nossos próprios atos. Sempre prestar atenção como a gente age com os nossos filhos, como a gente fala com os nossos filhos, porque às vezes a gente age de uma forma que às vezes a gente nem se toca, que a gente está exigindo mais do que os nossos filhos são capazes de dar, que a gente está cobrando muito mais do que eles são capazes de dar. Então, se você é um pai consciente, se você se esforça em estar consciente não só na presença de estar presente no seu filho, mas estar consciente dos seus atos e das suas ações na frente dos seus filhos, isso já vai te ajudar a não ter expectativas irrealistas. Porque os pais, os pais e as mães, tá, gente? Quando eles são conscientes, eles levam em consideração o nível de desenvolvimento do filho, que foi aquilo que eu falei. Saiba o que o seu filho é capaz de fazer, conheça a personalidade do seu filho. Quando você está presente para isso, quando você está consciente para isso, com certeza você não vai ter expectativas irrealistas, com certeza você não vai superestimular o seu filho, com certeza você não vai exigir mais do que o seu filho é capaz de dar. E a maturidade emocional para reagir cegamente aos nossos próprios gatilhos. A gente também tem que ter essa maturidade, para também não chegar e fazer alguma coisa no automático. A gente tem que ter maturidade para saber como lidar com a criança, para estar presente, para estar prestando atenção e estar presente aos nossos próprios atos, às nossas próprias palavras e a forma como isso impacta diretamente os nossos filhos. Porque é muito mais fácil ser um pai positivo, um pai e uma mãe positivo, um pai e uma mãe consciente, quando a gente vê
os comportamentos dos nossos filhos dentro do contexto adequado, que é dentro do contexto da família, dentro do contexto da personalidade dele e dentro do contexto do que aquela criança ela consegue dar naquele momento. Isso nos ajuda a manter presente para as nossas palavras, isso nos ajuda a manter presente para os nossos atos e a fugir do erro da expectativa irrealista em relação ao que os nossos filhos são capazes de dar e fazer. E agora a gente vai falar sobre a raiva. A raiva também é um dos erros que os pais cometem quando eles querem ter uma parentalidade consciente, quando eles querem estar presente para os nossos filhos. Gente, não há nada mais no mundo que desencadeie uma raiva de um pai, de uma mãe, como o comportamento do filho. Às vezes a gente estuda, às vezes a gente está presente para criança, às vezes a gente pensa, nossa, meu filho é maravilhoso, de repente ele faz uma coisa que gira a chave, eu não sei se é assim com vocês, mas às vezes gira a chave, gira o gatilho e a gente tem aquele acesso de raiva e a gente tem aquele acesso que não consegue se controlar e às vezes, enfim, o ato do filho pode ser positivo, pode ser negativo, enfim, ele fez alguma coisa que gerou uma raiva da nossa parte, sendo pai e mãe, que gerou um comportamento inadequado da nossa parte, gerou aquele sentimento que às vezes é incontrolável. E por causa desse forte amor e conexão, seu filho tem a capacidade de descobrir, às vezes, aquele gatilho em você, às vezes o filho, ele sabe como tocar nessa partezinha de dentro de você que vai desencadear essa raiva. E além disso, gente, a paternidade, a maternidade, esse nosso mundo de criação de filhos, a raiva é a emoção que fica assim, ó, na superfície, sabe? Às vezes a gente tá estressado, dia a dia, blá, muita coisa na cabeça, então a raiva, ela tá sempre ali. E ela é muito mais fácil de fazer, e é a primeira coisa que a gente sente quando algo não ocorre da maneira que a gente espera, ou como supostamente deveria ocorrer na nossa mente, ou enfim, que a gente acha que deveria ocorrer, e quando a gente tem que lidar com o comportamento desafiador da criança. Geralmente é raiva que a gente sente. Qual é o antídoto para evitar de sentir a raiva? O que você pode fazer para evitar de ter esse comportamento reativo, para evitar de ter a raiva, para evitar de ter aquela coisa que vem na hora quando tem um comportamento desafiador do seu filho? O antídoto para você melhorar suas raivas, para melhorar esse sentimento que às vezes vem e explode sem a gente ter controle, é empatia. Tenha empatia com seu filho, tente se colocar no lugar do seu filho, tente ver as coisas do ponto de vista da sua criança, porque fica muito mais fácil responder aos comportamentos frustrantes e desafiadores do nosso filho quando a gente se coloca no lugar deles com amor, quando a gente tenta olhar do ponto de vista da criança, o que será que ela estava tentando decifrar, tentando te mostrar, tentando mostrar naquele momento, enfim, a gente tem que aprender a se colocar no lugar da criança para conseguir decifrar, assim, entre aspas, tá, gente? Decifrar o código do mau comportamento, decifrar o que a sua criança está querendo dizer quando ela está se comportando daquela forma. E isso ajuda a entender o comportamento da sua criança, isso ajuda a enxergar a situação com os outros olhos, ajuda a deixar tudo muito mais leve e ajuda a não explodir de raiva quando a raiva chegar. Então, quando você estiver sentindo que você vai ficar com raiva, tenta se colocar no lugar do seu filho. Pensa, eu preciso ter empatia com meu filho, eu preciso começar a entender o mundo dos olhos dele, o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Às vezes a coisa é muito mais simples e a gente não enxerga porque a gente é tomado por um sentimento negativo, que no caso é a raiva, que também vem com muita força, né, gente? Vamos combinar, a gente tem que fugir desse sentimento. E o último dos 5 aspectos que eu trouxe para você hoje, que sabota a nossa parentalidade consciente, é estar sempre ocupado. Gente, eu não sei vocês, mas a vida é muito corrida. A gente vive na cultura da pressa e é sempre difícil achar que a gente tem que estar conectado por algum motivo. Que a gente tem que estar com o celular na mão, que talvez, se a gente não responder o WhatsApp, meu Deus, o mundo acaba. Se a gente não responder o e-mail, a gente tem que estar sempre ocupado com alguma coisa, seja com o trabalho, seja com a cabeça no trabalho, quando não estamos no trabalho. Enfim, nosso erro é sempre estar ocupado. Nunca estar presente. Por mais que a gente fale, não, tô aqui com meu filho, provavelmente na maioria das vezes você tá sentado do lado dele com o celular na mão, completamente desconectado do que ele tá fazendo, você não tá prestando atenção, às vezes seu filho te olha e você nem viu que ele te olhou, às vezes seu filho te chama e você nem viu que ele chamou, porque a gente tá sempre ocupado com outra coisa. E esse é um erro que sabota a nossa parentalidade consciente, esse é um erro que nos
tira do bom caminho da parentalidade e educação amorosa. E você, como pai, como mãe, que está mais sintonizado com a parentalidade amorosa, você acredita que o mundo exige que você deve fazer as coisas. Ai, porque eu tenho que ser uma mãe perfeita, porque eu tenho que comprar só alimentos orgânicos para o meu filho, porque eu tenho que dar atividades que estimulem todos os aspectos do cérebro, porque eu tenho que fazer 1,5 milhão de brincadeiras, porque eu tenho que ensinar meu filho a ler com 2 anos, porque eu tenho que ensinar meu filho a pronunciar paralelepípedo com 3 anos, enfim. Essas coisas irreais e surreais que a gente põe na mente às vezes e que o mundo exige da gente, né? Porque sempre tem aquela comparação, que é aquele erro que a gente falou logo no início, sempre tem a comparação. Sempre vai chegar sua amiga e vai falar assim, ele ainda não fala, enfim. Sempre tem essas coisas e a gente põe na nossa mente que a gente tem que fazer essas coisas. Ou então a gente põe na nossa mente que o nosso filho deveria ser capaz de fazer. Ai, meu filho deveria correr. Ai, meu filho deveria pular com as 2 pernas e dar uma cambalhota. Ai, meu filho deveria ter excelentes notas, falar corretamente, enfim. A gente se sabota de várias maneiras, a gente sabota a nossa parentalidade consciente de várias maneiras. E a gente cria uma receita para autocrítica, para exaustão, para estar sempre mais ocupado, porque aí você nunca está presente, porque você tem tantas exigências na sua mente, não só do dia a dia, da rotina, do trabalho, mas aí você começa a ter outras exigências, você começa a se exigir, a ser uma perfeição, a se exigir, mostrar para os outros pais uma coisa que talvez não seja tão necessária para o dia a dia, e isso é exaustivo, isso é totalmente cansativo, isso sabota a tua parentalidade consciente, porque ao invés de você estar presente para o seu filho, você está sempre exausto, você nunca está presente, realmente. E qual é o antídoto para isso? Sempre tem um antídoto. Qual o antídoto que vai te salvar disso? É a gratidão. Estar grato pelo que você já tem, estar grato pro dia a dia, estar grato pelo seu filho. Quando a gente para, assim, constantemente de sermos vítimas da mentalidade de mais, eu tenho que ter um filho que sabe mais, eu tenho que ter um filho que faz mais, eu tenho que ter um filho que é o perfeito, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ter mais dinheiro. Quando a gente sai dessa mentalidade, assim, do mais, a gente consegue enxergar as coisas com os outros olhos, a gente consegue enxergar realmente o que a gente tem. Tenho certeza que seu filho é um filho maravilhoso, eu tenho certeza que seu filho é um filho amoroso, eu tenho certeza que seu filho é super engraçado, super querido, que ele faz coisas fabulosas, que muitas vezes a gente não vê porque a gente fica preso em outro aspecto. A gente fica preso, ai meu Deus, ele fez uma birra, ele não quis sentar na cadeirinha, ai meu Deus, ele gritou, ele não quis fazer isso. Às vezes a gente fica preso numa coisa tão pequena que a gente deixa de enxergar o que é maior. A gente deixa de enxergar o que realmente importa pra gente. E a gratidão, ela nos ajuda a reconhecer que a bondade já está presente na nossa vida, que a gente já tem o suficiente na nossa vida. E os atos conscientes de gratidão, eles demonstram que a gente tem é o suficiente, que o que a gente tem é bom. Isso ajuda a aumentar o bem-estar emocional, isso ajuda a aumentar a nossa alegria de estar com o nosso filho, de estar com a nossa família, isso ajuda a aumentar a nossa presença com a criança, te ajuda a estar mais presente, fortalece o vínculo, fortalece os relacionamentos, enfim, nos mantém presentes para as necessidades do dia a dia, nos mantém presentes para as necessidades dos nossos filhos, para a necessidade da nossa família e nos ajuda a aproveitar cada momento junto. Porque, gente, o que importa é isso, né? O que importa é o nosso dia a dia, porque as memórias que um dia os nossos filhos vão lembrar acontecem hoje. Sabe? Aquela coisa que a gente lembra quando a gente era criança. Eu adorava quando a minha mãe fazia isso, isso, isso. Isso está acontecendo hoje para os nossos filhos. A gente está formando memórias diárias com os nossos filhos. Então, a gente tem que estar presente. A gente tem que estar presente no momento que a gente está ali. Esteja inteiro com o seu filho. Porque é nesse momento que você está formando as memórias da vida dele, é nesse momento que você está formando a personalidade, é com a sua presença, com os seus exemplos que você ensina as valiosas habilidades de vida que você sonha que o seu filho tenha um dia. Então esteja presente, seja sempre grato pelo presente, que é estar com seu filho a cada momento, que é ver essa criança linda crescer. E quando a gente assume responsabilidade pela nossa própria mentalidade, pelas nossas próprias atitudes, isso aumenta a confiança, isso aumenta a confiança de que nós somos pais e mães capazes e responsáveis e que nós estamos criando crianças maravilhosas. Isso aumenta as nossas habilidades parentais positivas. Isso nutre o bem-estar a longo prazo. Não só o nosso bem-estar,
como pai e mãe, confiante de que a gente está no caminho certo, mas o bem-estar da família inteira, o bem-estar das crianças, o bem-estar de todo mundo. E isso, gente, no mínimo, aumenta a qualidade dos momentos maravilhosos que você vai viver com seu filho, aumenta a alegria de dar uma educação para o seu filho, aumenta aquela satisfação de ter essa família linda, de ter esse filho lindo que você tem e ter a certeza de que você está no caminho certo. Ajuda o dia a ser mais livre, ajuda o dia a ser mais leve, mais tranquilo, mesmo com todo o cansaço que a vida nos traz. Espero que vocês tenham gostado hoje desses 5 aspectos que sabotam a nossa parentalidade consciente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos que estão aqui comigo. Eu vejo vocês na próxima terça-feira, tá bom? Fica acompanhando pelos stories, que eu sempre faço uma enquete para vocês votarem qual é o nosso assunto. Beijos e eu vejo vocês na próxima terça. Tchau, tchau!